matéria complementar do curso básico em Teologia. Nós iremos fazer um resumo de todas as matérias estudadas no nosso curso, ok? A primeira matéria é Bibliologia. Nós vamos fazer uma análise sobre o que foi estudado até o momento, ok? Então, o primeiro tema, como os livros da Bíblia estão organizados, os livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, nesse estudo, nesse resumo, nós vamos analisar cada livro, bem como as suas principais características e conteúdos, tá bom? Que são relevantes, tá? Então, a primeira classificação dos livros é os livros Pentateuco. Quais são os livros Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É importante você falar corretamente o nome dos livros, tá bom? E a ordem correta dos livros, ok? É importante você decorar. O livro de Pentateuco, ele também recebe outros nomes. O judeu, ele é a Torá, ou Escritos de Moisés. A Torá é a Bíblia dos judeus. Lá em Israel, a Bíblia que eles usam é a Torá, que são os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, tá? Pentateuco significa 5 livros, tá? Conteúdo de 5 livros. Então, esses 5 livros da Bíblia, ele foi escrito por Moisés, foram escritos por Moisés e registram vários marcos importantes para a humanidade. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai analisar muitos fatos importantes nesses 5 livros que Moisés escreveu. Então, qual é a visão geral sobre o conteúdo do Pentateuco? Então, ele ensina sobre a criação do mundo, o livro de Gênesis, a origem de todas as coisas, ensina sobre os 10 mandamentos, que é chamado de Decálogo, registra como foi a abertura do Mar Vermelho para o povo passar. As leis de Deus foram dadas ao povo de Israel, foram no livro de Êxodo, foi no livro de Êxodo, que faz parte do Pentateuco. E os acontecimentos desses livros foram por volta de 1450 a 1406 a.C., por volta do ano 1450 a 1406 a.C. e terminaram em meados de 400 a.C., tá bom? É importante vocês aprender essa primeira parte, a primeira classificação da Bíblia são os livros Pentateucos. A segunda classificação dos livros são chamados livros históricos. Quais são os livros históricos da Bíblia? Os livros históricos, eles registram mais a história de Israel e de outras nações. Por isso que é chamado de histórico. São os livros de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esther. São esses os livros históricos, tá? Então, primeiro é Pentateuco, aí depois a segunda classificação são os livros históricos. É importante você fazer a pronúncia correta de cada um deles, tá? Qual é a visão geral sobre o conteúdo dos livros históricos? O que você vai encontrar nos livros históricos? Nesses livros nós veremos muitas coisas importantes que nós vamos aprender muito, como a entrada do povo de Israel em Canaã, quando o povo saiu do Egito, que estava no deserto e entrou em Canaã. Esses acontecimentos estão registrados nos livros históricos. Nós vamos também encontrar nos livros históricos Davi derrotando o gigante Golias, Israel saindo de um governo teocrático e entrando numa monarquia. Aí você vai ver um período onde acaba o governo teocrático e entra o governo monocrático, da monarquia, né? E o governo teocrático vem de teocracia, teocrático que significa
é aquele que é governado por Deus. Deus era o governo do seu povo, mas aí o povo escolhe um rei para si. E agora então entra o período da monarquia. Houve essa transição da teocracia para a monarquia. Isso também está registrado nos livros históricos, tá bom? Israel sendo levado para o cativeiro babilônico. Nossa, isso é muito importante você estudar. Quando Israel foi levado como escravos para a Babilônia, a Síria derrotando. Também tem a história da Assíria derrotando os samaritanos. Esses conteúdos estão todos escritos nos livros históricos. É importante você lê-los e estudá-los. Essas são apenas alguns exemplos de histórias que temos nesses livros, tá? Os livros históricos começam com a morte de Moisés e a entrada do novo líder de Israel, que se chamava Josué, e termina contando a história do povo de Israel voltando do exílio babilônico e reconstruindo os muros e o templo. Aquele templo que Ageu disse que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Isso é importante você entender, que todos esses relatos estão nos livros históricos. As características sobre os livros históricos. Eu quero falar aqui sobre algumas características desses livros. Muitas histórias são contadas nos livros de 1º e 2º Reis, e depois muitas dessas mesmas histórias são repetidas nos livros de 1º e 2º Crônicas. 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas é uma repetição. A maioria dos casos contados, das histórias contadas no 1º e 2º Reis, você vai perceber que essas mesmas histórias estão escritas no livro de 1º e 2º Crônicas. É muito importante você, que é estudante da Bíblia, entender isso, tá? A maioria das pessoas, quando estão começando a estudar a Bíblia, ficam perdidas e acham que a Bíblia está se repetindo, porém não é isso. Bem, ela apenas está contando a mesma história, porque havia um costume deles escrever essa história e guardar, tá? Na verdade, o livro de 1º e 2º Reis, eles foram escritos por diversas pessoas, sejam elas profetas ou pessoas que Deus capacitou na época para escrever. Já os livros de crônicas é uma releitura desses dois livros, do 1º e 2º Reis. Foi escritos por profissionais na época, os cronistas do rei. Ou seja, as histórias se complementam. O livro de 1º e 2º Crônicas foram escritos por cronistas que o rei tinha para escrever as crônicas do rei. Ele escrevia para não se esquecer. Por exemplo, no livro de Reis, a gente vê relatos de coisas boas sobre o rei Josias. Porém, no livro de Crônicas também há relatos de algumas coisas erradas que o Josias fez perante o Senhor. Então, se você ler apenas o livro dos reis e não vai ter a visão geral da vida dos reis de Israel e dos profetas, você vai analisar no livro de Crônicas. Tá? Quando você lê 1º e 2º Crônicas, você pode ter um relato mais profundo dos acontecimentos. Terceira classificação dos livros da Bíblia são os livros poéticos. Convém salientar que esses são os livros do Velho Testamento. Os livros poéticos também são chamados de livros sapienciais, tá bom? Ou sabedoria. Sapienciais quer dizer sabedoria. E quais são os livros poéticos da Bíblia? Quais são os livros de sabedoria da Bíblia? Esses livros são chamados de poéticos pois trata não exatamente de uma história, mas sim de vários conselhos para a vida. E são eles, o livro de Jó. O livro de Jó ele é considerado um livro poético, um livro sapiencial, tá bom? É importante você aprender isso. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, tá? Esses são os livros poéticos, tá? E a quarta classificação dos livros são os livros dos profetas maiores. Quais são os livros dos profetas maiores da Bíblia? A divisão entre os livros de profetas maiores e profetas menores
é realizada devido à quantidade de capítulos, tendo o mesmo grau de importância, pois cada profecia teve sua relevância em sua época. É importante você entender que profeta maior e profeta menor não é porque um profeta era melhor que o outro, mas sim na relevância, na quantidade de capítulos que o seu livro continha, tá? Então, quais são os livros dos profetas maiores? Isaías, o profeta Jeremias, o Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel. Esses são os livros dos profetas maiores. Quais são as características importantes desses profetas? Quem são esses profetas? Vamos falar de cada um deles. Isaías, ele viveu no mesmo período do rei Ezequias, aquele mesmo que adoeceu. As profecias de Isaías são em relação ao reinado do rei Ezequias, também sobre algumas coisas da nova aliança. Isaías era o profeta messiânico, ele trouxe muitas profecias falando da vinda do Messias, tá bom, gente? Conhecido como profeta messiânico. Outro profeta também conhecido, outro profeta citado nos livros dos profetas maiores, é o profeta